O jeito Harvard de ser feliz, Shawn Achor. Você já parou para pensar que a felicidade não é apenas uma consequência do sucesso, mas a verdadeira causa dele? Hoje quero te convidar para uma experiência auditiva transformadora, baseada na psicologia positiva ensinada em Harvard, apresentada por Shawn Achor no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Este livro se tornou referência mundial ao provar, com dados científicos e exemplos reais, que ser feliz primeiro aumenta nossa performance, fortalece nosso cérebro e melhora drasticamente nossa saúde emocional. Então, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque aqui você otimiza o seu conhecimento para alcançar alta performance de forma prática, equilibrada e sustentável. Shawn Achor, considerado um dos maiores especialistas em felicidade do mundo, trabalhou por anos na Universidade de Harvard, pesquisando como pessoas bem-sucedidas se comportavam em termos de positividade, desempenho e propósito. O resultado de suas pesquisas gerou 7 princípios que formam um verdadeiro manual para treinar o seu cérebro a enxergar oportunidades, agir de forma produtiva e criar relações melhores. O livro é chamado de The Happiness Advantage, no original, e rapidamente se tornou leitura obrigatória para executivos, psicólogos, educadores e qualquer pessoa interessada em alta performance emocional. No coração da obra está a premissa central da psicologia positiva. Não precisamos esperar a vida estar perfeita para nos sentirmos bem. Pelo contrário, sentir-se bem antes melhora as nossas chances de fazer a vida funcionar. O autor apresenta estudos que mostram que pessoas mais felizes são mais criativas, têm 31% mais produtividade, vendem até 37% mais e são muito mais resistentes a doenças do que pessoas que vivem em padrões negativos ou neutros. Esse dado já quebra de cara a crença de que a felicidade vem depois de conquistar algo grande. Na verdade, ela vem primeiro, e é ela quem impulsiona todas as outras conquistas. Achor nos mostra que, na prática, podemos treinar o nosso cérebro para se tornar mais positivo, como se fosse um músculo. Ele chama isso de vantagem da felicidade, que se refere ao benefício de quem consegue acionar emoções positivas intencionalmente. Segundo a pesquisa de Harvard, quando você experimenta alegria, otimismo e gratidão com frequência, seu cérebro ativa redes neurais que favorecem aprendizado, foco e criatividade. Isso acontece porque o estado emocional positivo reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e eleva neurotransmissores ligados ao prazer e motivação, como dopamina e serotonina. Um ponto essencial aqui é entender que a felicidade não é sinônimo de euforia ou de ignorar problemas. É uma escolha ativa de treinar a mente a buscar soluções, a perceber oportunidades e a agir apesar das dificuldades. Shawn Achor reforça que pessoas felizes não são aquelas que não têm problemas, mas aquelas que desenvolveram resiliência e inteligência emocional para lidar com os desafios sem perder a capacidade de enxergar sentido e propósito na vida. Para ilustrar, ele conta várias histórias de ex-alunos de Harvard que, mesmo com vidas aparentemente perfeitas, caíam em depressão ou em crises de ansiedade porque tinham aprendido a condicionar sua felicidade ao próximo objetivo. Essa armadilha, chamada pelo autor de Síndrome do Sucesso Inatingível, faz a pessoa acreditar que nunca chegou lá, nunca é boa o bastante e nunca está satisfeita. É por isso que ele defende que a felicidade seja cultivada como prioridade diária, e não apenas como recompensa final. Ao longo do livro, Shawn compartilha ferramentas práticas para transformar essa mentalidade, provando que pequenas ações repetidas todos os dias podem literalmente remodelar o cérebro. Ele fala sobre a importância da gratidão, da gentileza, de estabelecer conexões sociais fortes e até de reorganizar o ambiente ao nosso redor para estimular comportamentos positivos. Esses são exemplos claros de como a psicologia positiva pode sair da teoria e virar prática de verdade no seu cotidiano. Essa introdução nos prepara para entender nos próximos capítulos cada um dos 7 princípios da felicidade, começando pelo primeiro, chamado de A Vantagem da Felicidade. Nele, o autor mostra como iniciar o processo de mudança, dando os primeiros passos para reconfigurar o cérebro e abrir espaço para emoções positivas dominarem o cenário. Ele faz questão de explicar que isso não depende de talento inato ou de uma infância perfeita, mas sim de decisões conscientes que podem ser tomadas a qualquer momento da vida. Se você sente que vive no piloto automático, que trabalha demais e não encontra alegria nem motivação no meio da rotina, este conteúdo vai abrir seus olhos. A psicologia positiva não promete eliminar todos os problemas, mas oferece um caminho realista e comprovado para lidar melhor com eles, sem perder energia, saúde e qualidade de vida. Insights otimizados desta parte. A felicidade precede o sucesso e não o contrário. Emoções positivas fortalecem o cérebro e aumentam produtividade. Psicologia positiva é ciência, não autoajuda rasa. Pequenas ações diárias treinam o cérebro para reagir melhor aos desafios. Cultivar felicidade reduz o risco de depressão e estresse crônico. Agora reflita.
Quais pequenas atitudes você já poderia adotar hoje para estimular pensamentos mais positivos? Poderia anotar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia? Ou agradecer conscientemente por alguém que te ajudou? Essas pequenas práticas já são o primeiro passo para colocar a vantagem da felicidade em ação. E não esquece, se ainda não se inscreveu nem deixou o like, faz isso agora, porque no próximo episódio vamos destrinchar o primeiro princípio do método e te mostrar como aplicá-lo na prática. Vamos seguir mergulhando nesta experiência auditiva otimizada para entender de forma ainda mais profunda o primeiro princípio apresentado por Sean Ashore em O Jeito Harvard de Ser Feliz, a Vantagem da Felicidade. Esse princípio é a espinha dorsal do livro, pois mostra que quando você cultiva emoções positivas de forma intencional, cria uma base cerebral muito mais sólida para lidar com desafios, aprender coisas novas e tomar decisões melhores. Sean explica que o cérebro humano foi moldado ao longo da evolução para procurar perigos e ameaças. Afinal, isso ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Só que no mundo moderno, esse viés negativo acaba nos deixando presos a padrões de estresse, medo e foco excessivo nos problemas, o que reduz nossa produtividade e mina nossa saúde mental. A vantagem da felicidade, portanto, é um antídoto para esse modo automático de enxergar o pior cenário. Estudos realizados em Harvard e em grandes corporações mostraram que pessoas que intencionalmente cultivam otimismo e gratidão têm resultados muito melhores em praticamente todas as áreas da vida. Elas vendem mais, adoecem menos, se recuperam mais rápido de cirurgias, lideram melhor equipes e até vivem mais tempo. O autor ressalta que a diferença não está no talento ou na inteligência bruta dessas pessoas, mas sim na forma como treinam seus cérebros para ativar emoções construtivas no dia a dia. Ele cita, por exemplo, pesquisas sobre vendedores de alta performance que cultivavam hábitos de celebração e agradecimento pelos próprios resultados, mesmo em metas parciais. Esses profissionais conseguiam manter a motivação alta e superavam colegas que trabalhavam no limite da pressão constante. O mesmo se aplica a estudantes, empreendedores, atletas e qualquer pessoa que queira sustentar desempenho no longo prazo. Ashore reforça que a felicidade não surge do nada, ela é treinável. Podemos literalmente exercitar caminhos neurais positivos ao repetir comportamentos saudáveis. Pequenas rotinas, como agradecer diariamente por algo, escrever experiências boas, praticar atos de gentileza ou até sorrir conscientemente, ajudam a fortalecer circuitos cerebrais associados ao bem-estar e ao otimismo. O autor também fala sobre a química cerebral envolvida. Emoções positivas estimulam a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores que melhoram nossa disposição, capacidade de foco e criatividade. Além disso, reduzem os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse e à inflamação crônica. Essa mudança fisiológica explica por que quem cultiva gratidão e propósito costuma ter menos doenças cardíacas, menos depressão e melhor qualidade de sono. Outro ponto importante abordado por Ashore é a relação entre a felicidade e a resiliência. Pessoas que conseguem manter pensamentos positivos, mesmo em situações de alta pressão, conseguem se recuperar de fracassos mais rápido e evitar quedas prolongadas em crises emocionais. Ele chama a atenção para o fato de que a resiliência não é apenas aguentar firme, mas sim reinterpretar os desafios como oportunidades de crescimento. E isso depende diretamente de como treinamos o nosso cérebro. Um exemplo inspirador que o autor traz no livro é de um grupo de soldados norte-americanos que, depois de passarem por eventos traumáticos em zonas de guerra, conseguiram se reintegrar à sociedade com muito mais sucesso quando aplicaram práticas de gratidão e reinterpretação positiva. Esses soldados foram orientados a registrar diariamente pequenas vitórias e a compartilhar momentos de conexão social significativa, o que reduziu drasticamente quadros de estresse pós-traumático. A mensagem central de Sean Ashore é que a felicidade não é ingenuidade, é estratégia. Treinar a mente para gerar emoções positivas faz você enxergar mais possibilidades, conectar melhor com as pessoas e proteger sua saúde mental, física e até financeira. Não se trata de pensamento mágico, mas de construir uma base cerebral preparada para reagir com mais inteligência e serenidade às adversidades. Insights. Otimizados desta parte. Emoções positivas constroem resiliência verdadeira. Dopamina e serotonina ativam criatividade e motivação. Pequenos atos diários reprogramam seu cérebro. Resiliência não é apenas suportar, mas reinterpretar. Felicidade é uma estratégia, não uma ingenuidade. Agora reflita comigo. Quais pequenos rituais você poderia criar a partir de hoje para estimular emoções positivas? Poderia anotar 3 vitórias do dia, não importa o tamanho? Ou praticar um ato de gentileza, ainda hoje? São ações simples, mas capazes de treinar o seu cérebro para uma vida mais equilibrada e poderosa. E não esquece, se ainda não se inscreveu e não deixou o like, faz isso agora.
porque na próxima parte vamos explorar o segundo princípio e entender como ajustar nossa perspectiva para transformar desafios em oportunidades. Se você está gostando desta jornada sobre psicologia positiva, prepare-se, porque agora vamos entrar no segundo princípio do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shawn Achor. Um conceito tão poderoso que pode literalmente mudar a forma como você enxerga cada obstáculo na sua vida, o ponto de apoio e alavanca. O autor se baseia na metáfora de Arquimedes, que dizia: "Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu moverei o mundo." Shawn Achor traduz isso para a vida emocional. Se você muda a forma de interpretar um desafio, muda também a sua capacidade de agir sobre ele. Em outras palavras, o significado que damos às situações molda completamente nossas reações e, portanto, nossos resultados. Ele explica que muitas pessoas falham não porque sejam incapazes, mas porque enxergam seus problemas como barreiras intransponíveis, alimentando pensamentos do tipo "eu nunca vou conseguir" ou "isso sempre dá errado". Esse tipo de narrativa interna consome energia, mina a confiança e bloqueia até mesmo as pequenas ações que poderiam gerar mudanças positivas. O segundo princípio ensina a mudar exatamente essa base mental. Achor defende que a maneira mais poderosa de aplicar o ponto de apoio e alavanca é aprender a reformular perguntas. Em vez de pensar "por que isso sempre acontece comigo?", perguntar "o que eu posso aprender com isso?". Em vez de pensar "nunca vai dar certo", questionar "o que eu ainda não tentei?". Parece simples, mas esse exercício de redirecionamento mental aumenta a sensação de controle e reduz a vitimização, colocando você de volta no papel de protagonista da sua própria história. Ele cita pesquisas em Harvard com grupos de estudantes que, ao treinarem essa habilidade de reformulação mental, melhoraram desempenho acadêmico, reduziram níveis de estresse e ainda ficaram menos suscetíveis a quadros depressivos. Isso porque, ao reinterpretar os problemas como desafios treináveis, o cérebro passa a enxergar recursos internos e externos para agir. Outro ponto essencial: a percepção de controle. Quando nos sentimos no controle de alguma parte do processo, mesmo que pequena, nossa motivação aumenta. É o chamado locus de controle interno, que tem forte relação com autoconfiança, resiliência e saúde mental. Ao praticar o ponto de apoio e alavanca, você reconquista o direito de acreditar que pode influenciar positivamente a situação, mesmo que não possa mudá-la completamente. O autor também sugere exercícios práticos, como relembrar situações do passado em que você superou dificuldades e listar quais qualidades ou recursos foram úteis naquele momento. Isso fortalece a memória de superação e aumenta a probabilidade de repetir padrões vitoriosos no presente. Outra prática poderosa é compartilhar esses relatos com outras pessoas, criando um círculo de inspiração e apoio mútuo. Shawn Achor ainda destaca a importância de não ignorar as emoções negativas, mas sim reconhecê-las e usá-las como gatilho para a ação positiva. Por exemplo, a raiva pode ser transformada em energia construtiva, se você canalizá-la para corrigir uma injustiça, ao invés de deixá-la explodir em agressividade. Esse processo exige consciência e treino, mas cria um repertório emocional muito mais equilibrado e saudável. No ambiente corporativo, o segundo princípio pode mudar radicalmente a forma de liderar equipes. Líderes que ajudam seus colaboradores a enxergar desafios como oportunidades de crescimento criam times mais engajados, confiantes e prontos para inovar. Esse estilo de gestão positiva, baseado na psicologia positiva, já é estudado em grandes empresas e se mostra um diferencial competitivo para resultados sustentáveis. Insights otimizados desta parte. O significado que você dá ao problema define sua força. Reformular perguntas aumenta a sensação de controle. Percepção de protagonismo reduz vitimização. Emoções negativas podem ser transformadas em energia construtiva. Liderar com positividade engaja pessoas de forma duradoura. Agora reflita. Qual dificuldade atual você poderia reinterpretar como um desafio de crescimento? Que perguntas melhores você poderia fazer para mudar sua perspectiva? Esse pode ser o primeiro passo para alavancar sua própria felicidade e criar resultados extraordinários. Seguimos nesta jornada otimizada de psicologia positiva com Shawn Achor, autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, para aprofundar agora o terceiro princípio, o efeito Tetris. Esse conceito nasceu de uma pesquisa fascinante com jogadores de videogame, que ao passarem horas encaixando blocos no Tetris, passaram a enxergar formas geométricas para encaixar em qualquer lugar, até fora do jogo. Shawn usa essa metáfora para mostrar que o nosso cérebro funciona de modo semelhante. Aquilo que praticamos repetidamente se torna nosso padrão de percepção automática. O efeito Tetris, portanto, explica que se treinarmos nossa mente para enxergar problemas, falhas e ameaças o tempo todo, ela se tornará especialista nisso. Mas se treinarmos para ver oportunidades, vitórias e pontos positivos, nosso cérebro também se tornará especialista em identificar o lado bom da vida,
mesmo em situações difíceis. A Shore argumenta que muitas pessoas, principalmente em ambientes corporativos competitivos, acabam sendo treinadas para enxergar apenas erros e riscos. O resultado: ansiedade constante, pessimismo crônico e dificuldade de motivação. O antídoto, segundo ele, é deliberadamente direcionar a atenção para aspectos positivos e construtivos, criando um filtro mental mais equilibrado. Ele propõe exercícios práticos para ativar esse filtro. Escrever diariamente 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Reconhecer pequenas vitórias, mesmo que pareçam bobas. Compartilhar elogios sinceros com colegas ou familiares. Cultivar momentos de gratidão, registrando o que e quem faz diferença na sua vida. Essas práticas treinam o cérebro, dia após dia, a buscar padrões positivos. Assim, fortalecemos redes neurais associadas à confiança, ao otimismo e à resiliência, reduzindo o desgaste mental. É como mudar a programação de um software. No início, exige esforço, mas depois se torna automático. O autor também cita dados interessantes de estudos em Harvard, onde grupos que fizeram esse tipo de treino de gratidão apresentaram menos sintomas de depressão e menor nível de estresse em apenas 21 dias. Isso mostra que a plasticidade cerebral realmente permite mudar padrões de pensamento em um curto espaço de tempo, desde que haja constância. No ambiente de trabalho, esse princípio tem um impacto poderoso. Times que celebram progressos e reconhecem contribuições positivas mantêm alta motivação e colaboração. Já ambientes focados apenas no erro geram medo e sabotam a inovação. A Shore defende que empresas que aplicam o efeito Tetris de forma estruturada conseguem melhorar clima organizacional e resultados. Ele também alerta que o efeito Tetris não significa ignorar problemas reais, mas aprender a equilibrar o olhar. Um cérebro treinado a buscar soluções e a reconhecer avanços será muito mais capaz de enfrentar obstáculos sem sucumbir ao desespero. Insights otimizados desta parte. O cérebro se especializa naquilo que pratica ver. Gratidão diária. Reprograma padrões mentais. Pequenas vitórias aumentam confiança e motivação. Ambientes focados em soluções inovam mais. Treinar o olhar positivo não apaga problemas, mas ajuda a enfrentá-los. Agora reflita. O que você tem visto mais no seu dia a dia? Oportunidades ou problemas? Que tal iniciar hoje mesmo o exercício de listar 3 coisas boas que aconteceram com você? Esse simples hábito pode ser o primeiro passo para instalar o efeito Tetris na sua rotina e transformar a forma como você enxerga o mundo. E se ainda não deixou o like nem se inscreveu, aproveita este momento para fazer isso agora, porque nas próximas partes vamos explorar princípios ainda mais profundos que podem acelerar seu crescimento e trazer mais equilíbrio para a sua vida. Se você está acompanhando este resumo neural sobre o jeito Harvard de ser feliz, prepare-se para conhecer agora o 4º princípio, chamado Círculo de Zorro, uma das metáforas mais inspiradoras do livro de Shawn Ashore. O nome vem da lenda, do herói Zorro, que treinava golpes de espada dentro de um círculo pequeno traçado no chão, e só depois expandia seu raio de ação. Essa estratégia permitia que ele dominasse primeiro um espaço reduzido antes de enfrentar desafios maiores. Ashore aplica essa metáfora ao nosso dia a dia para mostrar que, diante de problemas complexos, devemos focar em controlar apenas aquilo que está ao nosso alcance imediato. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas porque tentam resolver tudo ao mesmo tempo, o que gera frustração, sensação de impotência e abandono dos projetos. O Círculo de Zorro ensina que, ao restringir o foco para uma área menor e administrável, recuperamos a autoconfiança e aumentamos a sensação de progresso. Por exemplo, se alguém quer reorganizar a saúde, mas acha impossível mudar tudo de uma vez, o primeiro passo pode ser apenas beber mais água ou dormir melhor. Com esse pequeno resultado consolidado, a pessoa ganha energia e confiança para dar o próximo passo, como ajustar a alimentação ou iniciar exercícios físicos. Essa construção gradual é muito mais sustentável do que tentar abraçar o mundo de uma só vez. O autor ainda reforça que restringir o campo de atuação não é sinal de fraqueza, mas de estratégia. O cérebro lida muito melhor com metas pequenas e claras do que com objetivos vagos e distantes. Cada vez que você conquista algo dentro do seu círculo de Zorro, envia uma mensagem de vitória para o seu sistema neurológico, ativando neurotransmissores de motivação, como a dopamina, e gerando impulso para continuar. Outro ponto importante do 4º princípio é que ele combate a paralisia por análise. Aquela sensação de ficar travado por excesso de opções e decisões a tomar. Ao limitar o escopo de ação, a mente ganha clareza e reduz o estresse, permitindo ações mais rápidas e consistentes. No ambiente corporativo, essa estratégia também funciona muito bem. Líderes que definem prioridades claras para suas equipes, evitando sobrecarregar os funcionários com demandas gigantescas e mal definidas, conseguem resultados melhores, menor rotatividade e maior engajamento. Empresas que aplicam o princípio
Do círculo de Zorro criam um ambiente de segurança psicológica, pois as pessoas percebem que conseguem avançar passo a passo, sem medo de punições por falhas. Shawn Ashore sugere exercícios práticos para ativar este princípio. Liste um grande desafio que você queira resolver. Pergunte a si mesmo qual parte dele você pode controlar já. Divida essa parte em uma ação pequena e clara que possa ser executada hoje mesmo. Celebre cada pequeno avanço, sem esperar resultados grandiosos de imediato. Essa abordagem constrói não apenas resultados melhores, mas também resiliência e autoestima, pois treina seu cérebro a acreditar que você tem poder sobre a realidade, mesmo que comece pequeno. Insights otimizados desta parte. Pequenos espaços de ação geram grandes resultados no longo prazo. Restringir o foco combate a paralisia e reduz o estresse. Celebrar avanços mínimos fortalece a confiança. Estratégias graduais são mais sustentáveis do que mudanças radicais. Lideranças positivas também podem aplicar o círculo de Zorro nas equipes. Reflita agora. Qual área da sua vida parece impossível de transformar? Será que existe um círculo pequeno que você já pode assumir controle ainda hoje? Essa decisão pode ser o início de um grande movimento de transformação sustentável. Vamos avançar para o quinto princípio apresentado por Shawn Ashore, em O Jeito Harvard de Ser Feliz, chamado Regra dos 20 Segundos, que é uma das estratégias mais práticas do livro para mudar comportamentos e criar hábitos saudáveis de forma sustentável. A ideia central é simples. Tudo aquilo que você quer facilitar na sua vida deve estar a menos de 20 segundos de distância, e tudo aquilo que você quer dificultar deve ficar a mais de 20 segundos de você. Shawn explica que, muitas vezes, não é a falta de força de vontade que nos atrapalha, mas a dificuldade de acesso. Se, por exemplo, você quer ler mais livros, mas eles estão guardados em uma prateleira alta e difícil de alcançar, a tendência é desistir. Agora, se deixa o livro aberto na cabeceira, ao alcance imediato, fica muito mais fácil cumprir a meta. Da mesma forma, se você quer diminuir o consumo de junk food, pode esconder os doces em armários altos ou até nem comprá-los, aumentando o esforço para consumi-los. Essa microbarreira, embora pareça boba, faz toda a diferença, porque nosso cérebro costuma seguir o caminho de menor resistência. No livro, Ashore traz exemplos pessoais. Ele queria tocar violão todos os dias, mas nunca conseguia, porque o instrumento ficava dentro do armário. Quando passou a deixar o violão no suporte, a menos de 20 segundos de distância, começou a tocar regularmente sem depender de motivação extra. O mesmo vale para quem quer começar a fazer exercícios em casa. Se as roupas de treino já estiverem separadas e ao alcance, a probabilidade de agir aumenta drasticamente. Ele complementa dizendo que essa regra não serve apenas para hábitos pessoais, mas também para a produtividade no trabalho. Se você quer responder e-mails de forma mais focada, deixe a caixa de entrada fechada e abra apenas nos horários determinados, dificultando o acesso imediato e reduzindo distrações. Número: contexto corporativo. A regra dos 20 segundos também pode ser aplicada por líderes que desejam estimular comportamentos positivos na equipe. Por exemplo, disponibilizando recursos, documentos e informações de forma simples e acessível, para que ninguém perca tempo procurando dados essenciais. Ao mesmo tempo, pode-se dificultar processos que sabidamente geram erros ou falhas, criando etapas de verificação um pouco mais demoradas. O princípio é poderoso, porque não exige grandes sacrifícios, nem força de vontade sobre-humana, apenas pequenas mudanças no ambiente. Isso reduz a dependência do autocontrole, que é limitado, e torna os comportamentos saudáveis automáticos. Insights otimizados desta parte. O ambiente molda nossas decisões mais do que a força de vontade. Facilitar o acesso a bons hábitos aumenta a probabilidade de ação. Pequenas barreiras dificultam hábitos ruins. Ajustes simples no ambiente superam a procrastinação. Produtividade e motivação podem ser impulsionadas com micromudanças. Agora reflita. Qual bom hábito você poderia deixar a menos de 20 segundos de você a partir de hoje? E qual hábito ruim você pode dificultar ainda hoje? Faça esse teste e observe como pequenas mudanças no ambiente geram impactos gigantescos na sua rotina. E se ainda não se inscreveu nem deixou o like, aproveita agora para apoiar o canal e garantir que mais resumos otimizados cheguem até você. Seu apoio faz toda a diferença. Estamos chegando perto do fechamento desta experiência auditiva sobre o jeito Harvard de ser feliz, mas ainda temos um princípio essencial para explorar. O sexto princípio, chamado investimento social. Segundo Shawn Ashore, esse é um dos fatores mais poderosos para sustentar a felicidade de forma duradoura, pois ninguém constrói bem-estar sozinho. Ashore explica que a felicidade depende, em grande parte, da qualidade dos relacionamentos. Quando passamos por dificuldades, nosso instinto muitas vezes nos leva ao isolamento. Mas a ciência mostra que procurar apoio, conversar, pedir ajuda e oferecer solidariedade
Fortalece não apenas a saúde mental, mas também a imunidade física e até a nossa capacidade de superar adversidades. Pesquisas em Harvard apontam que pessoas com redes sociais sólidas são mais resilientes, têm menos problemas cardíacos, vivem mais e apresentam melhores índices de produtividade. Isso porque relacionamentos positivos funcionam como amortecedores emocionais, protegendo o nosso cérebro do estresse e nos ajudando a manter a perspectiva em momentos difíceis. No ambiente de trabalho, investir em conexões saudáveis também faz diferença. Líderes que incentivam colaboração genuína, reconhecimento mútuo e apoio psicológico criam equipes mais engajadas, inovadoras e comprometidas. Sean destaca que ambientes corporativos que valorizam conexões humanas produzem resultados melhores e têm menor rotatividade de talentos. Mas como colocar o investimento social em prática? Ele sugere ações simples: reservar tempo para conversar de verdade com amigos e familiares, buscar grupos de interesse, como esportes, voluntariado ou estudos, compartilhar vitórias e desafios com quem você confia, estar presente de forma autêntica, sem distrações digitais durante o diálogo. Ashore lembra que a qualidade conta muito mais do que a quantidade de relacionamentos. Não adianta ter 1000 contatos superficiais e nenhuma conversa significativa. É melhor poucos laços, mas fortes, capazes de oferecer apoio real quando necessário. Outro ponto importante é que ajudar os outros também fortalece nossa própria felicidade. Quando oferecemos nosso tempo, nossa escuta ou nossa generosidade, ativamos áreas cerebrais ligadas ao prazer e à sensação de propósito, reforçando ainda mais o círculo virtuoso da positividade. Ele conta histórias de executivos que, ao investirem intencionalmente em amizades e relacionamentos familiares, conseguiram reduzir a ansiedade, melhorar a performance no trabalho e até evitar doenças graves ligadas ao estresse. Esses relatos provam que, mesmo em um mundo corrido, vale a pena priorizar conexões humanas de qualidade. Insights otimizados desta parte. Conexões reais são amortecedores contra o estresse, redes de apoio fortalecem saúde física e mental. Qualidade dos relacionamentos vale mais do que quantidade. Ajudar os outros aumenta nosso próprio senso de propósito. Investimento social melhora desempenho profissional e pessoal. Agora pare para refletir. Com quem você poderia se reconectar hoje? Que pessoa importante merece uma mensagem, uma ligação ou um café para retomar o vínculo? Às vezes, um pequeno gesto de presença pode salvar o dia de alguém, e o seu também. E se ainda não se inscreveu nem deixou o like, aproveita este momento para apoiar o canal e garantir que este conteúdo continue chegando até você de forma otimizada e completa. Chegamos ao grande fechamento desta experiência auditiva otimizada, baseada no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Ashore. E quero que você fique comigo até o final, porque este 7º princípio pode ser o elemento que faltava para consolidar tudo o que aprendemos. Trata-se da fórmula de renovação, um conceito essencial para garantir que a felicidade seja sustentável ao longo do tempo. Sean explica que, assim como atletas de alta performance intercalam treinos com períodos de recuperação, nós também precisamos equilibrar a ação com pausas conscientes. Caso contrário, mesmo hábitos positivos podem gerar esgotamento e acabar se transformando em novas fontes de estresse. A fórmula de renovação nos lembra que momentos de descanso, lazer e prazer não são um luxo. São parte da estratégia para manter a motivação e a clareza mental. Essa renovação pode acontecer em pequenas doses diárias, como caminhar ao ar livre, meditar por alguns minutos, ouvir música que te faz bem, praticar gratidão ou simplesmente passar tempo com pessoas queridas sem pressa. Esses intervalos não apenas aliviam o cansaço físico, mas também restauram a energia emocional, protegendo você de crises de ansiedade, irritabilidade e queda de produtividade. O autor reforça que a fórmula de renovação está diretamente conectada aos outros 6 princípios. Ela potencializa o efeito Tetris, pois um cérebro descansado enxerga padrões positivos com mais facilidade. Dá suporte ao círculo de Zorro, já que a energia renovada ajuda a expandir suas zonas de controle. Fortalece o investimento social, porque pessoas descansadas interagem melhor e com mais presença. No mundo corporativo, aplicar pausas e incentivar momentos de recuperação é mais do que gentileza. É inteligência estratégica. Empresas que estimulam férias reais, momentos de lazer e equilíbrio entre vida pessoal e profissional têm colaboradores mais engajados, saudáveis e criativos. Ashore aponta pesquisas que revelam que pausas programadas reduzem drasticamente erros e acidentes de trabalho, além de diminuir o absenteísmo. Outro ponto fundamental é aprender a descansar, sem culpa. Muitas pessoas até tentam relaxar, mas ficam se cobrando mentalmente ou checando notificações de trabalho o tempo todo. Isso anula o efeito restaurador do descanso. Para a renovação acontecer de verdade, é preciso se permitir desligar, sentir prazer
e viver o momento presente sem arrependimentos. Insights otimizados desta parte. Pausas conscientes são parte da estratégia, não um luxo. Renovação fortalece todos os outros princípios. Descansar sem culpa potencializa a recuperação mental. Equilibrar ação e pausa aumenta a produtividade. Felicidade sustentável depende de autocuidado constante. Quero te agradecer profundamente por ter acompanhado este resumo de O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shauna Shore, até aqui. Você agora conhece os 7 princípios que podem mudar não apenas sua performance no trabalho, mas toda a sua qualidade de vida e suas relações. Se ainda não se inscreveu nem deixou o like, este é o momento de apoiar o canal e garantir que eu continue trazendo resumos otimizados e transformadores para acelerar o seu crescimento pessoal e profissional. E para encerrar, quero te deixar uma reflexão poderosa. Qual pausa renovadora você pode planejar para esta semana, que vá realmente te recarregar? Pense nisso. Porque às vezes, o descanso certo é exatamente o que falta para você fazer acontecer tudo o que deseja.